coloquei alguns exemplos para a gente fazer. Esse aqui é o primeiro deles, em que você tem que um móvel parte da posição de 0,005 km com velocidade de 36 km por hora. Sabendo que a sua aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado, determine sua equação horária de posição. Se eu quero a de posição, eu quero aquela que começa com a letra S. E sempre no sistema internacional, ou seja, sempre no SI. A primeira mudança que você vai ter que fazer é no 0,05 km, porque a gente sabe que no sistema internacional a distância tem que estar em metros. Eu sei que de quilômetro para metro eu tenho que andar para a direita 5 casas, ou seja, a minha vírgula que está aqui atrás do primeiro zero tem que vir para a direita 3 casas, parando a vírgula atrás do 5. Ou seja, a posição inicial, que antes era de 0,005 km, passa agora a ser de 5 metros. A segunda informação está bem aqui, ó, que a velocidade inicial ela é 36 km por hora. Sabendo que km por hora não pertence ao sistema internacional, vamos ter que transformar km por hora para metros por segundo. Fazendo o quê? Dividindo por 3,6. Então, a minha velocidade inicial seria 10 metros por segundo. Agora, ele pede a equação horária de posição do MOVE, que é o nosso sorvetão. Então, agora é só eu substituir o S0, o V0 e a metade da aceleração por valores, sempre mantendo o S final e os dois T's da minha equação como incógnitas. Eu só quero montar, não quero resolver. Então, posição inicial é o meu 5 metros. Velocidade inicial é o meu 10 metros por segundo. E se a minha aceleração no enunciado é 4, 4 é a aceleração integral. Mas aqui na fórmula ele quer a metade da aceleração. Então, é o 4 dividido por 2. Logo, a minha equação do sorvetão já substituído seria S igual a 5 mais 10 vezes T mais 2 vezes T ao quadrado. Sempre no SI, em metros e segundos. O meu segundo exemplo, você vai precisar analisar também a minha equação de velocidade. Vou colocar aqui para a gente verificar. A primeira delas seria que um móvel obedece a seguinte equação horária de posição. S igual a 3 menos 4 vezes T mais T ao quadrado. Tudo no sistema internacional. A primeira coisa que eu peço para você determinar, letra A é a posição inicial, ou seja, quem está no lugar, que número que eu coloquei aqui no lugar do S0. Letra B, quem é a minha velocidade inicial, que número que eu coloquei no lugar do V0 da fórmula. Letra C, aceleração média, qual o valor que eu coloquei em cima do lugar do A. Letra D, qual é a posição do móvel após 5 segundos. Letra E, os instantes em que o móvel passa pela origem. Lembrando que origem é quando o seu S, você vai substituir bem aqui no lugar do S, o valor 0 metros. Aqui você tem, ele também pediu na letra F, equação de velocidade, ou seja, se o seu tempo é importante, você vai ter que usar aqui vovô e vovó ainda tentam. A letra G, ele quer o instante em que o móvel para. Lembrando que quando o móvel para, a velocidade dele é 0. Ou seja, você tem que montar a equação primeiro antes de fazer a letra G. E a última, que é a letra H, que é a classificação do movimento quando o tempo vale 4 segundos. Para isso, a gente vai ter que analisar o sinal da aceleração e o sinal da velocidade em 4 segundos. Então, vamos começar a resolver. Por comparação, né, que foi essa daqui é a fórmula fornecida para você de posição no enunciado, S é igual a 3 menos 4 vezes T mais T ao quadrado. Por comparação, eu coloquei a fórmula do sorvete embaixo, a literal, que todo mundo sabe, e é só você comparar. Na letra A, ele quer o S0. Que número que eu coloquei no lugar do S0? O 3. É só você colocar a unidade correspondente no SI. Então, S0 são 3 metros, por comparação, compara lá. Letra B, velocidade inicial, menos 4 metros por segundo. Letra C, ele quer a aceleração integral. Lembrando que o valor que está aqui na frente do T ao quadrado, que a gente não escreve, está aqui na frente, é o valor 1. O 1, ele corresponde à metade da aceleração. Se a metade da aceleração é representada pelo valor 1, se você deixar o A aqui e pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, você tem que a aceleração é 2 vezes o 1, ou seja, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Se você não quiser fazer essa continha aqui, é só pegar sempre o dobro do valor que está aqui na frente. Se eu não tenho nada na frente, eu sei que o valor aqui é 1. Qual é o dobro de 1? 2. Se aqui tivesse o valor 2 na frente do t ao quadrado, o valor da aceleração seria o dobro do 2, seria 4. Como aqui é 1, o dobro de 1, no caso, a nossa aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. A letra D,
ele quer saber a posição do móvel quando o tempo valia 5 segundos. Então, é só você repetir a equação que veio no seu enunciado, só que no lugar dos 2 t's, você bota o valor 5. Então, sempre repete o primeiro, tá? Você tem que fazer o produto e a potência primeiro. Então, aqui eu substituo o t por 5. Então, 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar menos 20. E aqui, 5 ao quadrado, 25 positivo. Aqui você pode subtrair esses dois, 25 menos 20 vai te dar o valor de 5, e somar o primeiro valor que agora a gente vai fazer, que no caso dá 8 metros. Então, depois de 5 segundos, esse móvel passa pela posição de 8. E letra E, ele quer saber qual é o instante em que o móvel passa pela origem. Lembrando que origem é a posição de 0 metros. Então, você vai pegar essa equação que foi fornecida no enunciado e substituir o valor S por 0. Repete toda a sua equação. Essa equação aqui, para ficar mais fácil para você visualizar, eu reorganizei a equação. Ou seja, eu peguei o termo t ao quadrado, botei aqui na frente, o segundo termo, que é o t elevado a 1, botei no meio, e o último termo, que é a posição inicial, ou seja, o termo que está sozinho, eu coloquei lá no final, igual a 0. Porque é isso que ele quer, posição 0. Então, agora ficou mais fácil para você analisar e comparar com uma equação de segundo grau na matemática, em que aqui na frente você tem o A, esse segundo termo acompanhando o t elevado a 1 é o B, e sempre o número que está sozinho é o C, que foi o que eu coloquei bem aqui. Então, agora, você tem que o valor de A, coeficiente, tá? Não é a aceleração, é a coeficiente dessa equação aqui. Então, o A vale 1, que é o número que está aqui na frente. O B, que está acompanhando o t elevado a 1, vale menos 4, e o C, o número que está sozinho, vale 3. Primeira coisa para você calcular as raízes da equação seria que calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo o valor de A, B e C nessa equação aqui, você tem que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Fazendo o produto daqui, você vai ter, e a subtração finalmente, vai dar 4. 4 é um valor positivo. Então, quando o delta der um valor positivo, quer dizer que você tem duas raízes reais diferentes, ou seja, ele vai encostar no zero, vai passar pela posição de 0 metros 2 vezes. Então, para isso, para determinar quais são essas 2 vezes, você vai fazer o Bhaskara posterior. Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o seu a. Substituindo os valores que a gente tem, x é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada do delta, que deu 4, raiz quadrada de 4 é 2, então eu já botei direto o valor aqui. Tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui o T1 eu chamei seguindo a parte negativa e o T2 eu chamei seguindo a parte positiva. T1 é 2 dividido por 2 dá 1 segundo. T2, 6 dividido por 2 dá 3 segundos. Então, eu sei que ele passa pela origem quando o tempo é 1 e o tempo é 3. Se você não quiser fazer por delta e por Bhaskara, você pode utilizar, pela segunda maneira aqui, a soma e o produto. As únicas maneiras de você resolver, primeiramente, é pelo produto. Produto você tem que lembrar que é C sobre A. Então, substituindo os valores dos coeficientes que eu calculei aqui, C é 3 e o A é 1. 3 dividido por 1 dá 3. Aí você vai pensar em dois números que multiplicados vão dar 3. Aí eu coloquei esses meus dois pares. Os dois primeiros números que multiplicados vão dar 3 é 1 positivo e 3 positivo. Multiplicando os dois dá 3. Só que eu também tenho que pensar em valores negativos, como sendo menos 1 e menos 3. Se você multiplicar menos 1 e menos 3, também vai dar o 3 positivo. Então, para você saber qual dessas duas duplas é a correta, você faz a soma posterior. Soma é menos b sobre a. Substituindo os valores, vai dar 4 dividido por 1, que é 4. Quais dessas duas duplas que, quando eu somar os dois valores respectivos, vai dar 4 positivo? Eu percebo que se eu somar menos 1 e menos 3, vai me dar menos 4. Então, essa vai ser a dupla que eu tenho que ignorar. Se eu somar a dupla de cima, que vai ser 1 mais 3, eu vou ter o valor 4. Então, essa daqui é a minha resposta final, em que a minha primeira resposta é 1 segundo e minha segunda resposta são 3 segundos. Então, das duas maneiras, eu vou achar a mesma resposta. Aqui na letra F, ele quer que eu monte a equação de velocidade. A equação de velocidade em que o tempo é importante é essa daqui. Vovô e vovó ainda tentam. E esse V0 e o A eu já tinha respondido nas primeiras letras dessa questão. Então, o V0 é menos 4 e a aceleração é 2. Sempre repetindo o T e o V. Eu só montei, então é só isso a letra F. A letra G, ele quer saber um instante em que o móvel para.
Se o móvel parou, quer significar que a velocidade dele, no momento, é 0 metros por segundo. Ou seja, o lugar do V final vai ser 0. E eu repito a equação do jeito que eu montei. Passando letra para um lado e número para o outro, eu passo primeiro menos 4 para o outro lado, que ele fica positivo, igual a 2t. Passando 2, que está multiplicando o t para o outro lado, dividindo 4, o tempo que ele vai parar vai ser a divisão de 4 por 2, que dá 2 segundos. Ou seja, ele vai entrar em repouso quando o tempo marcar 2 segundos. E a última letra que nós temos nessa questão, ele quer a classificação do movimento. A classificação do movimento depende da aceleração e da velocidade. A aceleração é uma só, ela é constante, que vale 2 metros por segundo ao quadrado nessa questão. Ou seja, a aceleração ela é positiva. A velocidade depende do tempo que ele me pediu, que foram 4 segundos. Peguei a equação que eu tinha montado, que é menos 4 mais 2t, e substituí o t por 4. Lembrando que é sempre para fazer o produto primeiro e por último a subtração, me deu uma velocidade final de 4 metros por segundo, ou seja, a minha velocidade também é positiva. Sabendo que aceleração e velocidade têm sinais iguais, ou seja, ambos positivos, o meu movimento ele é classificado como progressivo, porque a velocidade ela é positiva, e como a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, também é classificado como acelerado. Minha terceira questão é o terceiro exemplo que vocês têm aqui. Eu coloquei que um móvel parte do repouso, e após 1/6 de minuto, sua velocidade passa para 108 km por hora. Determine sua aceleração média no sistema internacional. A primeira coisa que você tem que analisar é que ele parte do repouso. Repouso simboliza que a velocidade inicial era 0 metros por segundo. E aqui ele diz que após 1/6 de minuto, a velocidade aumenta. Só que 1/6 de minuto é tempo, então você tem que passar ele para segundo. 1/6 de minuto, risca a palavra minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, você vai multiplicar esse 60 vezes 1 e dividir pelo 6 que está embaixo. Então, 60 vezes 1, 60. Dividido por 6, 10 segundos. Então, 1/6 de minuto é a mesma coisa que 10 segundos. E, por último, a velocidade com que ele ficou no final, depois de 1/6 de minuto, foram 108 km por hora. E eu sei que tem que passar para o sistema internacional dividindo por 3,6, que deu 30. Ou seja, ele começou no repouso, 0, e passou para 30 metros por segundo depois de 10 segundos. Ele quer que a gente descubra a aceleração média. Então, eu tenho que usar alguma das minhas equações de velocidade. Como eu sei que o tempo aqui foi mencionado, ou seja, o tempo é importante, eu vou ter que usar o vovô e vovó ainda tentam. Lembrando que é para substituir nos lugares corretos. Velocidade final dele, 30. Velocidade inicial, 0. A aceleração é a minha incógnita e o tempo gasto foi de 10. Risco o C0 aqui, que não serve para nada. E letra para um lado, número para o outro. Esse 10 aqui que está multiplicando a minha incógnita, eu posso passar para o outro lado dividindo. Ou seja, a aceleração é a divisão de 30 por 10, que vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado. A minha aceleração é positiva porque ele aumentou de velocidade. Ele passou de 0 para 108, que no caso é 30. Se ele tivesse diminuído, a minha aceleração teria um sinal negativo aqui. O meu último exemplo para vocês é uma equação que a gente ainda não usou. Então, um móvel se deslocava com velocidade de 36 km por hora e, ao avistar o obstáculo na estrada, são ativados os freios, imprimindo-lhes uma desaceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o móvel estava a 26 metros de distância do obstáculo no momento da frenagem, determine se o móvel conseguiu parar antes de atingir o obstáculo. Isso tudo no sistema internacional. Então, as primeiras coisas que você tem que fazer seriam as mudanças da velocidade inicial, que é de 36 km por hora, para metros por segundo, dividindo por 3,6. A segunda seria que ele mencionou que é uma desaceleração. Então, a aceleração não é 2, é menos 2. Só que ele tinha me dado em módulo, tá? E aqui ele pede para saber se ele conseguiu parar antes de atingir o animal. Atropelando ou não, ou atingindo ou não o obstáculo, você vai ter que o móvel parou. Então, se a velocidade é 0 metros por segundo ao quadrado, porque ele parou de qualquer jeito. E aqui te deu um enunciado que o móvel, até parar, ele tem que andar 26 metros para atingir o obstáculo, né? Então, a gente sabe que o ΔS, ou seja, o deslocamento até o obstáculo, é de 26 metros. Então, o que você tem que achar aqui?
Na verdade, o enunciado não te menciona em nenhum momento tempo. Então, você sabe que a única equação que não tem tempo importante é a Torricelli, que é essa daqui, ó, em que a gente fala que vovô e vovó mais 2 anões num triângulo sentimental, tá? Ou então alguma outra frase que você consiga lembrar. Então, o que você vai ter que calcular aqui? É o ΔS. Ah, mas o ΔS foi fornecido, é de 26. Não. Esse 26 é a distância até o obstáculo. Então, eu tenho que calcular o ΔS. Se o ΔS for superior a 26, eu sei que ele atingiu o obstáculo e parou só depois. Se o ΔS for inferior ao 26, eu sei que ele conseguiu parar antes de atingir o obstáculo que estava a 26 metros dele no momento da frenagem. Então, agora eu vou substituir os valores que vieram para mim no enunciado, em que a velocidade final é 0, porque ele vai parar chegando no obstáculo ou não. A velocidade inicial é 10 ao quadrado, não esqueça. Esse 2 é fixo da fórmula. A aceleração se trata, na verdade, de uma desaceleração. Então, é necessário que você coloque o valor de menos 2. E o ΔS é a sua incógnita. Aqui, 0 ao quadrado dá 0, 10 ao quadrado dá 100. 2 positivo vezes menos 2 vai te dar menos 4 ΔS. Chegando aqui não é para subtrair, gente. É uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, eu passei esse valor aqui de 100 positivo para o outro lado. Vai ficar menos 100 igual a menos 4 ΔS. Multipliquei a equação toda por menos 1. Então, ficou tudo positivo dos dois lados. E esse 4 que está positivo, que está multiplicando o ΔS, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, aqui deu que o meu ΔS é a razão entre 100 e 4, deu 25 metros. O que isso significa? 25 metros é o quanto o veículo andou até parar. Se o obstáculo estava a 26 metros e o móvel andou até parar 25, isso significa que o ΔS do veículo foi inferior ao ΔS do obstáculo, ou seja, 25 metros é inferior a 26 metros. Isso faz a gente concluir que o móvel conseguiu parar antes de atingir o obstáculo, pois parou 1 metro antes do obstáculo. Então, essa foi a nossa finalização da aula de hoje.